Olá, voltamos ao Rio Innovation Week 2024. Minha próxima convidada é a Kátia Vasconcelos, diretora de P&D e Recursos Humanos do Grupo Open, e nós vamos falar sobre transformações humanas em tempos de constantes mudanças. Eu sou Wagner Cassimiro e este é o Expresso 3. Tudo bem, Kátia? Olá, Wagner, tudo ótimo. Na sua palestra você abordou algumas tensões que estão crescendo por conta dessas mudanças. Conta um pouquinho mais sobre elas. Sim, Wagner. Quando a gente observa aí esse ambiente de grandes incertezas e de mudanças que todos nós estamos vivendo, a gente percebe que a gente está tendo que agir e pensar de formas diferentes. Mas nessa pressão por agir e pensar de formas diferentes, todos nós vamos sempre nos deparar com alguns pontos de tensões. E na palestra eu tentei destacar, dentre tantos que todos nós vivemos, 4 deles. O primeiro deles que eu trouxe é a tensão entre a inovação e o mundo mais tradicional. Porque se por um lado, todos nós, eu, você, todo mundo, enfim, estamos sendo cada vez mais cobrados a pensar e agir de maneira inovativa, a gente acaba sendo, por vezes, levado para comportamentos e modelos de pensamento mais tradicionais. Então, como é que a gente rompe com esse tradicional e efetivamente começa a navegar num mundo mais inovador, né? Quando a gente associa isso a um segundo ponto de tensão, que é a individualidade e a coletividade. Quando a gente pensa no mundo da inovação, a gente sabe que ela por si só já pressupõe a colaboração, a cooperação. Mas como passar a agir dessa forma quando todos nós fomos educados e ainda somos, inclusive, incentivados, né, a operar muito numa lógica do individual, de uma conquista que você obtém por meio dos seus pensamentos ou das suas atitudes individuais. Então, também romper com a lógica do individual para a lógica do coletivo não é nada tão simples assim. O terceiro ponto de tensão passa muito pela questão da sustentabilidade, né, e de um mundo não sustentável, que é um mundo que nós conhecemos bem, porque é o que nós estamos vivendo nesse momento, que está muito sustentado na exaustão. Ou seja, a exaustão de recursos, né? Recursos ambientais, recursos físicos, os chamados recursos humanos, nós. Então, cada vez mais, a gente vai precisar abandonar a lógica da exaustão e migrarmos para uma lógica do cuidado, a lógica do sustentável, aquilo que não existe para ser extraído, consumido e descartado, né? Mas que por si só possa ser regenerado. E a quarta? E a quarta, a tecnologia e a humanização. Se por um lado a tecnologia está aí e os seus avanços facilitam a nossa vida, a gente não pode de maneira nenhuma se desconectar daquilo que é a nossa essência, que é a essência do mundo. Legal, e nessas 4 tensões a gente percebe alguns dilemas e alguns paradoxos. Quais as implicações para o ser humano? Pois acho que a grande implicação, sabe, Wagner, que eu fico pensando, é como é que a gente vai conseguir conectar o que a gente sabe sobre isso, porque nós já temos muitas informações, já produzimos muitos conhecimentos sobre isso, mas como é que a gente conecta isso tudo com a capacidade de fazer as mudanças necessárias. E aí a grande implicação é, de fato, a gente conseguir abandonar o nosso modelo mental, que ainda está muito sustentado numa lógica mecanicista, na lógica da exaustão, na lógica do mundo das coisas, para efetivamente migrarmos para uma lógica sustentável, para uma lógica da regeneração, para uma lógica do cuidado, e é a lógica da reconexão com o humano, porque afinal de contas nós estamos aqui porque somos humanos. Legal, então a gente deve parar de coisificar o ser humano e de humanificar coisas. Exatamente. Ou a gente, de fato, entrar na onda da humanização e não mais uma vez nessa coisa de coisificar, tentar humanificar humanos. Eu tenho dito que a gente precisa humanizar, de fato, humanos. E isso começa por cada um de nós. Legal, muito obrigado. Bem, em breve mais entrevistas diretamente aqui do Rio de Janeiro. Até mais.